Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Lucas e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 5. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 4 e 5, que está escrito assim: Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Amados, nós vemos que antes de Jesus dar essa palavra para Simão, Jesus estava dentro do barco de Simão, ensinando o povo. Nós lemos ali nos primeiros versículos que tinha uma multidão para ouvir a palavra de Deus, tinha ali dois barcos, um deles era exatamente de Simão. Jesus entra num daqueles barcos, pede para afastar um pouco, senta-se no barco e começa a ensinar todo o povo. Quando ele acaba de falar, de ensinar, ele olha para Simão e diz: Vá onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. E aí Simão, que havia trabalhado, ele era pescador, havia trabalhado a noite inteira, tentou pegar peixes a noite inteira e não conseguiu. Ele olha: Mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Agora, pela manhã, não é o melhor horário para se pescar, mas porque és tu quem está dizendo isto, então eu vou lançar as redes. E quando ele lança as redes, quando nós lemos os versículos seguintes, nós vemos que eles pegaram uma quantidade tão grande que as redes começaram a se rasgar, que fez sinais para os companheiros do outro barco venham ajudar e encheram 2 barcos, cheinho de peixes, que os barcos começaram quase a afundar, de tão cheio de peixes que estava. E aí Pedro olha para tudo aquilo e ele se prostra aos pés de Jesus e diz: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Eu não mereço isso. Não mereço isso que o Senhor está me dando, não. Afasta-te de mim. E a resposta de Jesus é: Simão, não tenha medo, Simão. Isso você pode ler nos versículos seguintes ali, amados, do 6 em diante. E aí a resposta de Jesus é: Simão, não tenha medo, porque de agora em diante você será um pescador de homens. Amados, aqui nós vemos uma verdade da palavra de Deus nesse episódio aqui. Lá em Romanos, no capítulo 2, versículo 4, está escrito assim: Será que você despreza as riquezas da bondade de Deus, a sua tolerância e a sua paciência, não reconhecendo que é a bondade de Deus que leva o homem ao arrependimento? Não é a ira de Deus que leva o homem ao arrependimento, mas é a bondade de Deus que leva o homem ao arrependimento. E esse episódio fica claro. A bondade de Cristo Jesus para com Pedro, havia se esforçado a noite toda, não havia pego peixe nenhum. E aí Jesus olha: lance, vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes. E ele tem uma pesca, talvez a melhor pesca de toda a sua vida. E quando ele olha aquilo, ele para e ele fica com medo, porque Jesus precisou dizer para ele: Ei, Simão, não tenha medo, não tenha medo, não fique com medo da minha bondade. Não pense que eu vou exercer a minha bondade com você para te cobrar depois. Não pense que eu vou manifestar minha bondade para você para depois te pedir algo em troca. Não pense que eu ajo como as pessoas agem. Eu manifesto a minha bondade e então eu fico ali jogando isso na sua cara. Olha, mas eu fiz isso para você. Olha o que eu fiz para você, você não vai fazer nada em troca? Não, Pedro, não fique assim. É como se Jesus estivesse dizendo isso: não tenha medo, porque eu não vou te cobrar nada. Mas uma coisa vai acontecer, Pedro. De agora em diante eu vou transformar você. Você não vai mais ser só um pescador de peixes, eu vou transformar você num pescador de homens. E nós sabemos que Pedro foi estabelecido como o pastor, o primeiro pastor. Jesus estabeleceu ele: Pedro, pastoreia as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. E quando nós lemos a carta de Pedro, nós vemos
a declaração, talvez uma das mais lindas a respeito de pastoreio. Pedro dizendo aos pastores, aos presbíteros: pastoreiem o rebanho do Senhor por amor, com dedicação, com zelo, não com ganância, não oprimindo as pessoas, mas amando as pessoas, liberando bondade sobre as pessoas, liberando a vida de Cristo sobre as pessoas. Então Pedro foi realmente transformado. E ali começou num momento em que Jesus manifestou a bondade de Deus para com ele, e ele, diante daquela bondade, ficou com medo. Pensou que talvez Jesus fosse cobrar algo em troca dele. Não, agora você vai vender esses peixes e pelo menos 70% aí do valor você vai dar para mim. 30% eu deixo com você. 70% você dá para mim. Não, Jesus não fez isso. Amados, é a bondade de Deus que leva o homem ao arrependimento. É o texto que eu citei aqui com os irmãos de Romanos 2:4. Talvez você esteja num momento que você já se esforçou tanto, já fez tantas coisas, já tentou tudo, seja na sua vida familiar, para uma restauração, para uma reconstrução na sua vida familiar, casamento, seja no ministério, seja na vida profissional, financeira, você já se dedicou, já se esforçou tanto, e aí você não consegue ver resultado, e o Senhor vem e libera uma palavra para você. Faça isso de novo. E você diz: ah, Senhor, mas eu já fiz isso. Eu já me esforcei. Eu já tentei. E aí o Senhor vem, então, perdoa mais uma vez. Espera mais um pouco. Persevera um pouco mais. Confia um pouco mais. E aí você diz: ah, mas eu já tenho feito isso e nada acontece. Ah, amados, quando nós agimos, quando nós nos movemos debaixo da palavra do Senhor, ah, a resposta e a colheita é certa. Olha o que aconteceu aqui com Pedro. Ele se esforçou a noite inteira, mas por causa da palavra do Senhor, ele disse, porque é o Senhor quem está dando, liberando essa palavra para que eu faça de novo a mesma coisa que eu fiz durante toda a noite e não consegui resultado nenhum, mas porque é o Senhor que está me dizendo para fazer, então eu vou fazer. E o resultado veio. Por quê? Porque ele se moveu debaixo de uma palavra de Cristo Jesus. Uma palavra de autoridade que liberou a bondade de Deus, que revelou a bondade de Deus sobre a vida de Pedro. Amados, que eu e você, nós entendamos isso. E mais do que aplicarmos isso para a nossa vida, hoje o Senhor quer te convidar para ir a um passo mais profundo. O que o Senhor ministrou ao meu coração é: o Senhor perguntou primeiro para mim, e aí eu quero perguntar para você: você está disposto a ser o instrumento de Deus para revelar a bondade dele para com outra pessoa? Você está disposto a ser usado por Deus para revelar a bondade dele com outra pessoa? Será que estamos dispostos, disponíveis? Ah, amados, o Senhor quer nos levar a um nível mais profundo no relacionamento com Ele. Não é simplesmente sobre nós recebermos a bondade de Deus para nossas vidas, mas é a partir do momento em que entendemos a bondade de Deus, a misericórdia de Deus para conosco, nós nos tornarmos disponíveis para sermos os instrumentos de bondade, os instrumentos de misericórdia para a transformação da vida de outras pessoas. Talvez você lide com relacionamentos que estão difíceis, muitas vezes destruídos, dilacerados, seja relacionamento familiar, entre irmãos em Cristo, entre cônjuges. Eu não sei o que está acontecendo aí, mas talvez você esteja vivendo um relacionamento assim, ou alguns relacionamentos assim. E aí você olha e pensa: poxa, mas também se a outra pessoa agisse diferente, se ela fizesse diferente, poxa, por que sempre eu que tenho que pedir perdão? Por que sempre eu que tenho que perdoar? Por que sempre eu que tenho que buscar? Por que sempre eu que tenho que ir atrás? Eu não aguento mais isso. Sabe, talvez Deus queira usar você, exatamente você, como o instrumento de bondade
para a transformação dessa outra pessoa, que talvez seja o seu cônjuge, marido, esposa, talvez seja seu irmão, irmã de sangue, ou irmão, irmã em Cristo, talvez seja seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, eu não sei. Mas o Senhor deseja usar você como um instrumento da bondade. Ao invés de você julgar, você criticar, você querer se vingar, você ficar ali liberando palavras o tempo inteiro, as coisas não acontecem para você porque você está agindo na carne, porque você está agindo na força do seu braço. Ao invés de você ficar só liberando palavras que vão colocando as pessoas cada vez mais profundo, afundando cada vez mais, o Senhor está te convidando hoje, para ser um instrumento dele que vai revelar o amor e a bondade de Deus para a transformação dessa pessoa. Você talvez esteja certo em ver a atitude da outra pessoa e analisar e discernir, mas também está vivendo assim porque está se esforçando, está vivendo na carne, está fazendo na força do braço. Não está entendendo como viver a vida com Deus, a vida com Cristo. Estou falando aqui sobre relacionamentos entre cristãos, relacionamentos entre família. Talvez você esteja discernindo isso. Mas Deus quer te usar não para trazer mais uma palavra de acusação, mais uma palavra de condenação para essa pessoa. Talvez Deus queira usar a sua vida para trazer uma palavra de misericórdia, uma palavra de bondade, uma palavra de amor, uma atitude de misericórdia, uma atitude de amor, uma atitude de bondade, em que aquela pessoa ficará perplexa, assim como Pedro ficou. Talvez ela nem consiga compreender a sua atitude, o seu amor, a sua bondade com ela e fique pensando, isso é bom demais para ser verdade? Como assim? Tô até com medo, o que você vai me pedir em troca? E você diz, não, eu não vou pedir nada em troca. Não vou pedir nada em troca. Assim é o amor de Deus para com você. O Senhor te ama. O Senhor deseja revelar a sua bondade. Ah, amados, que eu e você, nós nos tornemos disponíveis. Sabe, amados, muitas vezes, pessoas que convivem conosco, elas só precisam de um ato de amor, de um ato de misericórdia, de um ato de bondade, para que elas sejam transformadas, curadas, libertas. Às vezes elas estão prisioneiras de emoções ruins, de sentimentos ruins, de traumas. E muitas vezes elas não sabem como sair disso. E nós podemos ser os instrumentos de Deus para revelar a bondade de Deus para a transformação dessas pessoas. Muitas vezes elas estão se esforçando, estão fazendo tudo o que está ao alcance delas, assim como Pedro se esforçou a noite inteira, fez tudo o que estava ao seu alcance e não conseguiu nenhum resultado. Talvez essas pessoas estejam assim, lutando, se esforçando, tentando, mas não obtêm resultados. E aí Deus quer usar você, com palavras de ânimo, com palavras de encorajamento, com atitudes de misericórdia, com atitudes de amor, para gerar uma transformação na vida delas, para gerar cura na vida delas. Assim como o Senhor iniciou um processo de cura e transformação na vida de Pedro, e Pedro se transformou no apóstolo Pedro, se transformou no pastor Pedro, que pastoreou com amor, com dedicação, com zelo o rebanho do Senhor. Ali, naquele momento em que o Senhor derramou um coração bondoso para Pedro, iniciou o processo de transformação da vida de Pedro. Ah, amados, talvez Deus queira usar eu e você para começar o processo de transformação daquela pessoa difícil da nossa casa, da nossa família. Sabe que nós olhamos e pensamos assim, meu Deus, não tem jeito. E aí o Senhor quer usar a minha vida e a sua vida, não para trazer palavras e atitudes que o tempo inteiro vai jogar na cara os erros, acusar, não. Mas vai liberar atitudes e palavras de amor e de bondade. E o Senhor vai agindo, e o Senhor vai transformando, e o Senhor vai curando, e de repente aquela pessoa se transforma numa outra pessoa. Por causa do quê? Por causa do amor de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus, ele é rico em misericórdia.
A Bíblia não diz que Deus é rico em ira. Ele tem ira e ele se ira. Mas ele não é rico em ira, ele é rico em misericórdia. A Bíblia nos ensina que é pelo grande amor com que Deus nos amou que nós fomos justificados por meio de Cristo Jesus, com o grande amor que ele nos amou. Ah, amados, o amor, a bondade, a misericórdia de Deus superam todas as coisas. É a bondade, olha esse texto de Romanos 2,4. Vou mencioná-lo de novo. Será que você despreza as riquezas da bondade de Deus, a sua tolerância e paciência, não reconhecendo que é a bondade de Deus que leva o homem ao arrependimento? Amados, o Senhor é bom, o Senhor é paciente, o Senhor é tolerante. Eu não estou falando aqui, amados, sobre nós sermos coniventes com as coisas. Não é isso. Porque Deus não é conivente com uma vida carnal, pecaminosa. Não é isso que eu estou falando, amados. Mas eu estou falando sobre o derramar do amor e da bondade de Deus, que é tão profundo que gera transformação. Quando Pedro viu toda aquela pescaria que ele fez, a bondade de Deus revelada naquela atitude de Jesus, de liberar todos aqueles peixes para que eles pudessem pescar, toda aquela bondade não fez Pedro se tornar ganancioso e dizer: opa, a melhor pescaria que eu tive, meu Deus, agora eu quero vender tudo, fazer todo o meu dinheiro. Olha o que a palavra diz. Eles arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Porque o verdadeiro amor de Deus, a verdadeira bondade de Deus transforma as pessoas, muda as pessoas. Ah, amados, o Senhor deseja que eu e você sejamos instrumentos desse amor e dessa bondade. Não somos instrumentos de vingança. Não somos instrumentos de rancor, de mágoa. Não, nós somos instrumentos da graça de Deus. Somos instrumentos do amor de Deus, da bondade de Deus para a transformação das pessoas ao nosso redor. Disponha-se. Receba a bondade de Deus para a tua vida, o amor de Deus para a tua vida, e então se torne um instrumento do amor e da bondade de Deus. Seja um instrumento de cura para a tua casa, seja um instrumento de vida para a tua casa. Ah, amados, que eu e você nós tenhamos esse coração. O Senhor está nos convidando hoje para uma vida mais profunda. Na verdade, o Senhor tem nos convidado para isso, né? Esse é o período em que nós estamos vivendo, esse primeiro semestre. Para quem está nos acompanhando, o tema central desse nosso primeiro semestre é contemplação gera transformação. Ah, amados, enquanto nós contemplamos a glória de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, nós vamos sendo transformados para sermos os instrumentos do amor, da misericórdia, da bondade, da graça de Deus para a transformação das pessoas ao nosso redor. Sabe, muitas vezes nós queremos viver tudo para nós. Eu quero viver essa transformação, Senhor, eu quero a sua bondade sobre mim, mas nós não queremos nos dispor a sermos os instrumentos da bondade de Deus para as outras pessoas. Sabe, o Senhor tem ministrado muito no meu coração. Ah, filha, se rende mesmo, se entrega mesmo. Não é simplesmente sobre você receber tudo. É sobre você receber, se encher para então transbordar, para se tornar fonte, como nós falamos ontem, nos transformando em fontes de água viva. O Senhor quer nos usar para isso. Nós somos os representantes de Cristo aqui nessa terra. Nós somos os chamados por Deus para representarmos a Cristo, para sermos aqueles que manifestam a vida de Cristo. Amados, que eu e você, nós possamos viver assim. Deixe Deus encher você, para que você seja o instrumento da bondade de Deus dentro da tua casa, com a tua família, com os seus, dentro da tua igreja, com os seus irmãos em Cristo. Seja você o instrumento do amor e da bondade que vai gerar uma transformação. Sabe, amados, às vezes nós
nos frustramos e nos decepcionamos porque pessoas falham, pessoas erram. E existem muitas pessoas que, de fato, não querem a bondade de Deus, não se entregam, mas não deixe que isso impeça você de ser uma fonte de bondade, de ser aquele que revela e que manifesta a bondade do Senhor. Deixa essas pessoas que têm tido o coração endurecido e, mesmo diante de todo o derramar da bondade de Deus, elas não se rendem. Deixa essas pessoas com Deus, ore por elas, derrame a sua bondade orando, intercedendo por essas pessoas. Mas, amados, nós temos vivido um tempo em que, se nós deixarmos só um pouquinho de lado o nosso próprio eu, as nossas próprias vontades, o egoísmo, né, que insiste em governar as nossas vidas, se nós deixarmos só um pouquinho de lado isso e nos permitirmos ser usados por Deus, nós veremos grandes transformações. Grandes transformações dentro da nossa casa, com os nossos, com aqueles que amamos. Seja você o primeiro a perdoar, o primeiro a pedir perdão. Seja você o primeiro a perseverar, a esperar, a confiar. Seja você essa pessoa. Sabe, deixe o Senhor fortalecer você, moldar você, encher você, transbordar, para que você seja essa revelação da vida de Cristo, essa manifestação da bondade de Deus, instrumento da manifestação da bondade de Deus para a transformação de muitos ao seu redor. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela tua mensagem, pelo teu ensinamento. Ah, Pai, assim como o Senhor tem ministrado tão profundamente meu coração sobre eu me deixar ser um instrumento de bondade. Ah, Senhor, eu oro para que o Senhor ministre mesmo os corações dos meus irmãos. Ah, Senhor, nós precisamos nos sujeitar ao processo de sermos moldados para que de fato sejamos instrumentos do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. Nós precisamos deixar o nosso eu de lado, as nossas vontades de lado, esse egoísmo que insiste em imperar na nossa vida. Nós precisamos deixar, abandonar tudo isso, negar tudo isso, deixar tudo isso de lado e assumir a sua vida, assumir a sua vontade para nós. E eu oro mesmo para que o Senhor nos ajude nesse processo, porque nós não queremos ser aqueles que só recebem, nós queremos ser fonte de vida. Nós queremos ser de fato os embaixadores de Cristo aqui nessa terra, Pai. Nós não queremos simplesmente desfrutar da vida gloriosa que o Senhor conquistou para nós e vermos ao nosso redor as pessoas sedentas por essa vida e nós ali retendo essa vida, vivendo só para nós. Não, nós queremos ser a fonte de vida para as pessoas ao nosso redor, mas sabendo que a fonte é o Senhor. Mas nós queremos ser as árvores que dão o bom fruto, que essas pessoas podem se alimentar através da nossa palavra, das nossas atitudes, do nosso amor, do nosso carinho, da nossa dedicação para com elas. Sabe, Pai, nos ajuda nisso. Nos ajuda nisso. Nós queremos ir mais fundo contigo. Nós não queremos esse cristianismo tão superficial que nós temos visto nessa geração. Nós queremos ir mais fundo. Nós queremos, sim, sermos os instrumentos da bondade, do amor e da misericórdia do Senhor nessa terra. Nos ajuda para que isso seja possível, para que isso se torne possível. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.